Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui nesse nosso pequeno encontro, certo? Meu nome é Antônio Espinheira, sou professor de Geografia e hoje a gente vai tratar um pouco sobre o nosso simulado. Os simulados são justamente algumas questões que são colocadas para que vocês possam tentar responder antes de chegar a fazer a prova oficialmente. Facilita bastante a vida de todo mundo, certo? Então eu optei por pegar as questões das próprias provas do Enseja para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia de como é que essas provas são formuladas, essas questões, certo? Os enunciados, a maneira como elas são colocadas, são 4 possibilidades de respostas, todas elas objetivas, certo? Ou seja, você vai marcar com X, né, aquela questão que é mais correta e depois você vai anotar lá no seu gabarito, né, para que você possa ser, no final das contas, avaliado. Então eu escolhi 6 questões, todas elas de geografia, né, das provas de ciências humanas de 2017 e 2018. Certo? Então vamos lá. Os homens e mulheres africanos embarcados na costa da Mina, na África, com destino ao Brasil colonial, eram tradicionais conhecedores de técnicas de mineração de ouro e de ferro, além de dominar antigas técnicas de fundição desses metais. Eles conheciam muito mais sobre a matéria que os próprios portugueses, certo? Então, a questão que eles colocam é a seguinte: no processo de formação histórica do Brasil, as características das pessoas apresentadas no texto favorecem primeiro, a ocupação do litoral nordestino, certo? Ou seja, tudo bem, o litoral nordestino foi bastante ocupado, principalmente com a chegada dos escravizados, né, que eles participaram de forma muito incisiva na questão da economia do Brasil, principalmente na questão da cana-de-açúcar, da mineração como um todo, certo? Mas não necessariamente seria a resposta correta. Essa resposta não é a resposta que se enquadra na pergunta que foi feita, certo? B, exploração de recursos minerais. Então eles estão dizendo aqui que as pessoas, né, que eram embarcadas na costa de Minas, certo? Elas tinham traquejo, né, para o manuseio, né, da mineração tanto do ouro como do ferro, certo? Ouro e ferro são recursos naturais que nós temos no nosso país até em grande quantidade, certo? Ou seja, a chegada dessas pessoas, né, eles favorecem justamente a exploração dos recursos naturais. Portanto, a resposta correta para essa questão seria a resposta B, né? Proibição do tráfico de escravo, muito pelo contrário, né? Essas características que eles possuíam, né, era inclusive um incentivo para que essas pessoas fossem trazidas, né, e escravizadas aqui no nosso país. Ou seja, a proibição do tráfico de escravos não tem nada a ver, né, com essa questão. E a aplicação de experiências indígenas. Ora, a gente está falando justamente de pessoas escravizadas que vieram da África, né? Nossos conterrâneos indígenas, eles aqui já estavam, certo? Então, não eram experiências de indígenas, né? Então, realmente, a letra D também não se aplica nesse caso, né? Então, para a questão 33, né, da prova de 2017, então nós temos como resposta correta a letra B, exploração de recursos naturais. Vamos adiante. As pesquisas indicam que os pobres são as principais vítimas da onda de criminalidade violenta, pois não têm os recursos políticos e econômicos que lhes garantam acesso à justiça e à segurança, né? E aí ele pergunta: qual fator determina a situação apontada no texto? Autoridade e órgãos governamentais? Não. Né? Se a violência ela se espalha é porque a gente está vendo que os órgãos governamentais estão perdendo a sua autoridade, né? Então realmente não se aplica nesse caso. A desatualização da legislação penal. Também não, né? A legislação penal no Brasil ela é considerada extremamente avançada, certo? A questão toda não é ela está desatualizada, ela ser aplicada da forma correta. Isso são um dos grandes questionamentos que são colocados, né? Letra C, a desigualdade da sociedade atual, né? A gente vê, né, que realmente a violência ela está muito mais próxima daquelas pessoas que têm uma realidade social
menos favorecida, né? Ou seja, as pessoas mais pobres, aquelas que moram nas comunidades, certo? Essas pessoas, elas convivem com a violência em muito maior escala do que aquelas pessoas mais abastadas, né? Que os ricos, por assim dizer, né? Então, a nossa questão correta aí, a letra C, seria justamente a questão correta para essa questão, né? E a letra D, ele coloca aqui diminuição dos conflitos urbanos. Claro que não, né? Se a violência aumenta, os conflitos urbanos, eles também ficam maiores. Ou seja, você não tem uma redução dos conflitos humanos, você tem um aumento desses conflitos, né? Então, a resposta correta para essa questão 48 é justamente a letra C, né? Cada vez mais as pessoas estão motorizadas, usando e abusando do petróleo e de seus derivados. Dirigem carros próprios no dia a dia e viajam de avião para negócios e lazer. Essa locomoção motorizada não é sustentável, nem para o planeta, nem para a sociedade. A dependência no Ocidente é claro. 90% do deslocamento de passageiros é efetuado dessa forma, né? É uma frase, né, que saiu no Le Monde, né? Atas do Meio Ambiente, São Paulo, Instituto Polis, em 2018, né? Que questão ambiental impulsiona esforços para a redução da dependência citada, ou seja, a dependência, né, dos combustíveis fósseis, né, gasolina, diesel e por aí vai, né? Então ele coloca aqui contaminação fluvial, né, as possibilidades de resposta: contaminação fluvial, poluição atmosférica, remoção da floresta ou deslizamento de solo, certo? Ou seja, que tipo, né, de problema, né, que a gente encontra justamente com a queima dos combustíveis fósseis. Não só combustíveis fósseis, mas também por outras atividades humanas, certo? Mas propriamente ele está colocando aqui a questão dos combustíveis fósseis, né, que é gasolina, diesel, né, basicamente, né? Então vamos lá, contaminação fluvial. Certo, contaminação fluvial, a gente sabe que existe muita contaminação fluvial no mundo, né? Principalmente no nosso país, um país subdesenvolvido, onde você tem, né, o saneamento básico bastante precário. Contaminação fluvial é justamente, né, a contaminação dos rios, não é o que se aplica aqui. Poluição atmosférica, certo? A gente sabe que a queima, né, dos combustíveis fósseis, né, aquela fumaça que sai diretamente do escapamento dos veículos, né, carros, caminhões, ônibus e por aí vai, motocicletas, certo? Elas vão direto para a atmosfera. É o que a gente chama, né, de poluição do ar, certo? Básica, de uma forma bem simplificada, poluição do ar, certo? Então a resposta correta seria justamente essa, poluição atmosférica, ou seja, que é justamente, né, aquele material que sai do escapamento dos veículos, tudo vai para a atmosfera, né? Remoção da floresta, não, certo? Embora a gente saiba, né, que existe uma grande quantidade de desmatamento no mundo, essas coisas todas, não é a resposta que se aplica, né, a esse questionamento que foi feito. E deslizamento do solo também não. A gente sabe, né, que a remoção da vegetação de encostas, essas coisas todas, né, principalmente em época de chuva, provoca, né, o deslizamento do solo, provoca grandes tragédias, certo? Mas também é uma resposta que não se aplica à questão que a gente está colocando aqui. Então a resposta correta para essa pergunta é poluição atmosférica, né? Vamos passar para a próxima. E aí vocês veem uma foto, né, já nessa questão, onde você vê diversas máquinas, aquelas máquinas colheitadeiras, né, que são bastante utilizadas na agricultura de grandes produções, né, ou seja, soja, algodão, milho, né, do agronegócio, né, colheitadeiras caríssimas, tudo que você precisa de muito recurso para você poder desenvolver uma cultura nesse sentido. E aí você tem essa foto e ele pergunta: no Brasil, a ampliação do uso da tecnologia agrícola retratada na imagem tem como consequência econômica A, certo? Então ele está questionando, né? Qual é a consequência econômica do uso dessa tecnologia caríssima, pouco acessível à grande maioria dos agricultores brasileiros, certo? Então, qual é, né, a consequência disso, né? Ele coloca A, priorização do mercado interno,
Ou seja, se você tem uma grande quantidade de recursos aplicados num determinado meio, certo? Você não vai visar única e exclusivamente o mercado interno, certo? Você pretende, né, fazer com que o seu produto ele ganhe novos mercados. Então, provavelmente, não vai priorizar o mercado interno. Ele vai ser destinado justamente, né, para os mercados externos, que é o que acontece com a soja, com o algodão, com o milho, que são considerados são chamados de commodities, que são produtos que são comercializados, né, mundialmente, e que seus valores, né, são cotados em dólar. Então, não é o caso que a gente tem aqui. Redução de processos poluentes. Bem, a gente está vendo aí que não. Né, porque você utiliza aí a grande quantidade de combustível, né, para você poder mover essas máquinas, certo, de lubrificantes, né, para você poder manter essas lâminas, esses equipamentos bastante produtivos, né? Então você não tem uma redução de processos poluentes, muito pelo contrário, você aumenta, é muito mais poluente do que a agricultura tradicional, né? Aí você vê difusão de lavouras policulturais. Ou seja, o que é policulturais? Ou seja, poli é muito, culturais, culturas, ou seja, lavouras diversificadas, né? E a gente sabe, né, que esse tipo de equipamento, eles priorizam lavoura, monocultura, ou seja, grandes plantações de soja, grandes plantações de milho, grandes plantações de algodão. Ou seja, você não tem uma pluralidade, você não tem uma diversificação de culturas, muito pelo contrário, né? Você tem a concentração dessas culturas. Então, não é a letra C, né? E D, elevação do índice de produtividade, certo? Ou seja, a tecnologia, por mais, né, problemática, por mais polêmica que seja, né, por mais cara que seja a sua utilização, ela efetivamente aumenta a produtividade, né? E esse tipo de colheitadeira, ela faz o trabalho de centenas de homens. Cada uma dessas colheitadeiras, elas fazem o trabalho de centenas de homens, né? Então, realmente, você tem um aumento da produtividade muito grande. Então, a resposta correta para essa questão seria a D, né? Uma boa prova para todos, eu espero que vocês sejam bem sucedidos, né? E se for possível, né, na medida do possível, fiquem em casa e se protejam, né? Um grande abraço para todos e mais uma vez, boa sorte.